Beleza, rapaziada? Está no ar mais um podcast Positividade. Esse que é o seu episódio número 13. Eu sou o Franzé Chefão e hoje a gente recebe a nossa doutora, segundo, não ela, mas segundo a minha definição, a protetora das mulheres indefesas e a mulher que não tem pena dos homens que não cumprem com seu papel. Se a minha definição foi boa ou não foi, a doutora fica à vontade de dizer. Doutora Jaqueline Ferrari. Não sei se foi por conta do nome, mas hoje ela veio de vermelho. Tá vendo só? Proposital. A sua definição foi ótima, na verdade. Defensora das mulheres e o terror dos homens. Terror dos homens. A doutora é feminista ou você só faz cumprir o direito de verdade? Digamos que não necessariamente eu seja feminista, porém eu acredito na perspectiva de gênero. Por quê? Porque mulheres, na sua grande maioria, elas desconhecem os seus direitos, elas não sabem dos seus direitos, elas não sabem como que elas podem ter uma guarda, elas muitas vezes são ameaçadas, então elas estão numa situação de desigualdade, falando em si do direito. Assim, para quem não conhece a doutora Jaqueline, se apresente, fale de qual estado, de qual cidade você é e qual a área do direito que você atua e a sua principal área de trabalho, área de atuação. Certo. Eu sou Jaqueline Ferrari, represento o Bessa e Souza Advogados, aqui de Fortaleza. Porém, eu já rodei, digamos que já rodei o Brasil, porque eu já trabalhei 5 anos em Santa Catarina, aí fui para São Paulo e agora a gente veio desbravar Fortaleza. Por quê? Porque a área que eu atuo é com mulheres, com empresárias e principalmente na área de família e sucessões dentro do Bessa Advogados. Então, o que isso quer dizer? Que aquela mulher que ela quer defender seu patrimônio, defender a sua família, os seus filhos, discutir um divórcio, o que ela tem direito, o que ela construiu durante a vida dela, ou se algum membro da família dela faleceu, ela não sabe o que fazer, ela está perdida, ela vai me procurar. Qual o estado que a doutora nasceu? Eu nasci em São Paulo, Mairink, mas não... Qual cidade? É Mairink. Mairink? Mairink. Mas digamos que eu sou de Santa Catarina, porque eu só nasci lá. Eu digo que eu e minha gêmea fomos só concebidas lá em Mairink. Só pedir pro pessoal que está assistindo a gente, pro pessoal se inscrever lá no canal Podcast Positividade no YouTube e seguir a gente no Instagram, Podcast Positividade. A doutora só recebe causa de mulher ou também recebe causa de homem? Certo. Eu digo o seguinte, tá? O escritório em si, o Bessa e Souza, trabalha para empresários, tanto na área de contabilidade, fiscal e advocacia que eu abri, e também atende homens empresários nessas áreas. Porém, o que chega para mim, em razão de eu ter escolhido essa perspectiva de atender mulheres em si, é na sua grande maioria mulheres. Já atendi homens? Sim, eu já atendi 2 casos na minha vida de homens. Quais eram eles? Quando esses homens cumpriram o seu dever. Eles cumpriram e as mulheres que não estavam cumprindo. Exato, que é quase que eu vi no número. Eu vi no seu Instagram que a doutora faz o casal no início de relacionamento, namoro. Existe esse contrato? Um contrato de namoro? Um contrato de namoro. Sim, existe. E ele é muito recomendado, na verdade. Pense antes 2 vezes de você iniciar um relacionamento. Aí eu vou te explicar o porquê, tá? O que acontece? Quando o casal começa a namorar, eles não estão ainda maduros o suficiente para pensar na constituição de uma família. E muitas vezes, hoje em dia, um já tem filhos, ou já tem patrimônio, ou ainda vão construir algum patrimônio juntos. Se eles não estão numa fase que eles vão constituir essa família, eles devem fazer um contrato de namoro, porque aí eles estão deixando muito claro o que, com relação ao patrimônio, eles querem que aconteça, que eles querem que não tenha relação patrimonial. Ou, por exemplo, um contrato de namoro serve também, e essa é uma coisa que eu sempre falo, que o pessoal não sabe,
colocar lá quantas vezes que o meu namorado ele vai sair pro futebol na semana, ele vai sair com os amigos tomar cervejinha. Se ele me trair, eu posso pedir uma indenização? Então tem coisas que você consegue no contrato, trabalhar. Qual é a garantia do homem e qual é a garantia da mulher no contrato de namoro? Eles vão escolher. Aí que tá, porque é uma livre escolha entre as duas partes. Claro que tem coisas do dia a dia que eles conseguem trazer pra dentro desse contrato. Eu tava assistindo esses dias uma entrevista acho que era do Cicinho, que ele jogou com o Beckham, que é o marido daquela cantora daquele grupo lá da Inglaterra. Agora me fugiu o nome. Que era 5 mulheres. Enfim, o Beckham você conhece, né? Diz que ele não traía ela de jeito nenhum porque a multa era coisa assim de outro mundo. Era um valor que arriscado até ele ficar pobre. Se ele traísse ela. Você acha que vale a pena esse tipo de assim, essa relação que ou é necessário, aonde você tem que colocar o dinheiro, igual a multa de trânsito, né? Para fazer a pessoa sentir no bolso para ver se ela toma consciência. É mais ou menos isso? Certo. Eu penso que assim, primeiro, entre um casal não deveria existir o seu pensamento em fazer algo que vá contra o relacionamento, certo? Porém, quando os dois estão em comum acordo, não vai acontecer. E quando um deles já não está mais, como que você faz? E aqui você está falando de casais que têm patrimônio muito grande, que tem consequências muito grandes se terminar um relacionamento, e que se não estabelecerem, não deixarem muito bem estabelecido no contrato, eles podem ficar anos no tribunal discutindo o direito sobre esse patrimônio. A doutora é casada? Mais ou menos. Casa de ferreiro, espeto de tal, né? Mas nós estamos para resolver isso. Mas o que foi que aconteceu? O contrato que tá pesando? Não, o meu esposo não quer fazer o contrato. Ele brinca comigo assim: eu acho que eu não vou casar com você, não. Tu vai fazer um contrato de 15 páginas. Eu não vou assinar um contrato de 15 páginas. Um ponto importante, né? A gente está falando em contrato. Mas o fato de não ter contrato, o fato, tipo, não sei se eu posso colocar a situação de vocês como exemplo. Vocês moram juntos, não são casados oficialmente, mas têm um filho. Isso impede que a justiça fique do seu lado ou do lado dele caso aconteça alguma coisa? Ou o papel é só uma formalização? O papel ele é uma formalização. O que vai alterar? A situação de fato. Se eu tenho um namoro e eu vou discutir na justiça e for comprovado que realmente era um namoro, não vai ter efeitos patrimoniais. Mas no exemplo que você colocou aqui, se eu constituir uma família e mesmo assim eu não formalizei esse relacionamento, a partir do momento que os dois queiram cada um seguir o seu caminho e realmente seja comprovado que existia um relacionamento duradouro, um relacionamento com fim de constituir família, um relacionamento público, aí sim tá comprovado que tem previsão de você discutir questões de patrimônio, regime de bens e tudo mais. Então, o que vai alterar ou não essa situação é a situação de fato. O que muda nisso? Quando eu tenho um contrato, ou a pessoa vai lá, ela casa, ela realmente escolhe o regime de bens, tudo certinho, essa pessoa ela tem a segurança de já buscar o judiciário. Quando ela precisar, ela vai demonstrar lá por meio da certidão de nascimento dela, por meio desse contrato, que existia essa relação. Quando eu não tenho, quando eu estou nessa situação de fato, por exemplo, união estável. A grande maioria dos brasileiros tem união estável. Eles realmente pegam juntas a escova de dente, vai um morar na casa do outro e fica dessa forma, por anos-luz. Então, quando isso acontece, se um dos dois falecer ou se eles terminarem, eles têm que comprovar que eles tinham um relacionamento e realmente era uma união estável para poder ter efeitos patrimoniais jurídicos. Hoje, com essa questão de rede social, com celular, aumentou os números de processos ou não? Porque assim, antes, um exemplo, eu poderia, se não só um comparativo, vamos supor, a doutora é minha namorada, a gente sai para todo canto. Eu vou lá, sou casado, já tenho um filho, eu vou lá na mãe da doutora e diz, não, eu sou um rapaz solteiro. E assim, antigamente, né, você não existia foto para poder... Você não sabe dizer, eu moro lá na Calcaia, a sua mãe nunca iria na minha casa atrás de mim. Sim. Nem você também, ia bem,
E eu iria empurrando com a barriga. Hoje não, hoje tem rede social, tem telefone. Ô, meu amor, vamos bater uma foto? Ou vamos postar que a gente está no canto tal? Então hoje assim as provas se tornaram muito mais concretas do que antigamente. Sim, público. Tudo se tornou muito público. E o que não se tornou, existem sistemas para se fazer buscas muito atualizados. Como, por exemplo, o Sniper, que é o sistema da justiça, que quando você vai fazer a busca sobre uma pessoa, ele já entra em todos os bancos, já verifica cartão de crédito, já verifica contas, gastos, carro, tudo que você imaginar, a justiça consegue acessar por um botão. Quem tem acesso a essa informação? Um juiz, assessoria do juiz. E o advogado ela solicita? O advogado pode solicitar. Como funcionava antigamente? Essa é a quebra de sigilo, tá? Antigamente era assim, Doutora, já fez isso? Já fiz, com certeza, eu adoro fazer isso. Por quê? Para comprovar muitas vezes que a outra parte está mentindo. Doutora, tem uma. Vamos lá, doutora, tem uma situação do amigo meu, não vou aqui falar o nome para não comprometer nem estar expondo a vida dele. Mas assim, ele passou pelo processo de separação, foi muito conturbado, e era sempre assim, a ex-esposa sempre querendo mais e mais, até que numa audiência do juiz, o juiz falou que a obrigação perante o filho era dos dois, não era só dele, porque ela tratava como se tudo fosse ele que tivesse que dar, ele que tivesse que bancar, que tivesse que tirar do bolso dele, a obrigação de pai era só dele, que a obrigação financeira de mãe ela não teria, porque ele como pai ele teria que cumprir a dele e cumprir a dela, e aí o juiz disse não, a obrigação é dos dois. Certo. Posso dizer a minha opinião? Pode. Como profissional e como mulher, tá? Eu penso o seguinte, tem muitos juízes, doutrinas, advogados que defendem que tem que ter uma proporcionalidade, que é de acordo com o que aquele pai ganha, com a necessidade daquela criança e com o que a mãe ganha. Aí é colocado numa balança e feito um cálculo. Eu não concordo com isso, tá? Por quê? Porque a mulher, muitas vezes, ela que vai ficar com o filho, ela que vai fazer o trabalho, no caso, braçal, intelectual, que muitas vezes esse homem, ele sai de casa, ele passa a não dar mais a educação pro filho, ele raramente vem visitar. A mulher, ela meio que fica com tudo, certo? Então, eu defendo o seguinte, se eu tenho a despesa X de uma criança, 70% tem que ser arcado pelo pai e os outros 30% pela mãe. Porque a outra parte que eu tô falando aqui dessa porcentagem, ela já tá arcando, não financeiramente, mas com todo o trabalho dela, com todo o cuidado com a educação, com levar na escola, com tá acordando de madrugada levando o filho pro hospital, com tudo isso. Porque, vamos lá, existem pais bons que estão o tempo todo presentes na vida do filho? Existem. Mas, na grande maioria, terminou o relacionamento, ele parte para um outro relacionamento, ele visita pouco esse filho e a mãe, ela fica com todo o encargo. Em alguns casos, quando o homem entra na justiça para conseguir pensão da ex-esposa, o que você acha disso? Você acha que em momento algum nenhum homem tem direito de pedir pensão da mulher? Olha, o homem pode ser que ele consiga alguma coisa se ele estiver desempregado, se eles estiverem numa situação, por exemplo, que eles iniciaram um casamento e ele abriu mão, ele era funcionário público federal, ele abriu mão para mudar de cidade com aquela mulher que ela era médica e que ele ficou sem emprego porque eles foram criar uma vida em outro lugar. Tem alguns casos que pode ser que ele consiga, mas na grande maioria ele não vai conseguir, tá? Eu não sou defensora que não pode, eu sou defensora de que tem que ter a necessidade.